Bora falar sobre Brasil versus Panamá. No vídeo de hoje você vai ter o pré-jogo mais completo da seleção brasileira aqui no YouTube, com horário, transmissão, desfalques, escalação e muito mais. Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo, dia 31 de maio, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O amistoso é o primeiro da seleção antes da Copa do Mundo, depois ainda enfrentará o Egito. O clima no Rio de Janeiro deve ser de temperatura entre 20 e 22 graus, com céu parcialmente nublado, pouco provável que tenha chuva. Vamos falar agora do histórico entre Brasil e Panamá. As seleções se enfrentaram 3 vezes na história, com 2 vitórias do Brasil e um empate. No último deles, foi justamente esse empate por 1-1 em 2019. O Panamá disputou 4 amistosos em 2026. Empate por 1-1 com a Bolívia, derrota por 1-0 para o México, empate por 1-1 com a África do Sul e depois vitória por 2-1 contra esse mesmo adversário, a África do Sul. A primeira e única participação do Panamá na Copa do Mundo antes de 2026 foi lá em 2018, no Mundial na Rússia, em que os panamenhos tiveram 3 derrotas para Inglaterra, Bélgica e Tunísia e foram eliminados ainda na fase de grupos. Antes de eu te contar agora os desfalques e as prováveis escalações das seleções, deixa o like se você confia na vitória do Brasil nesse amistoso e se inscreva para não perder nada da seleção brasileira na preparação e durante a Copa do Mundo. Bora falar então dos desfalques do Panamá. São desfalques de peso para o time panamenho. O destaque da equipe, o volante Adalberto Carrasquilla, que joga no NAM do México, sofreu uma lesão no adutor, mas mesmo assim foi convocado. É uma situação bem parecida com a do Neymar. O técnico disse que levou o Adalberto Carrasquilla para não correr o risco de ele se recuperar e não estar à disposição da seleção. Então ele é dúvida até mesmo para o início da Copa, mas está no grupo dos convocados, só que não vai poder enfrentar o Brasil. O Aníbal Godoy, meio de campo do San Diego, da MLS, vai se juntar ao grupo depois. E o goleiro titular do Panamá também não está à disposição por causa de uma pequena lesão. O Luiz Mejia, goleiro do Nacional do Uruguai, ele também está fora dessa partida. A provável escalação do Panamá, que joga num 5-4-1, tem Orlando Mosquera, do Al-Fayha, no gol, Amir Murilo, do Besiktas, na lateral direita, a trinca de zaga com José Córdoba, do Norwich, Fidel Escobar, do Saprissa, time da Costa Rica, Andrés Andrade, do Lask, da Áustria, e César Blackman, do Slovan Bratislava, da Eslováquia. São esses 5 que compõem a defesa. No meio de campo, pela ponta direita, Yoel Barcenas, do Mazatlán, do México, Carlos Harvey, do Minnesota United, Christian Martinez, do Ironi Kiryat, do Israel, e César Yannis, do Cobresal. No ataque, o centroavante Ismael Dias, que joga no Leão. O técnico do Panamá é o dinamarquês Thomas Christiansen. Com esses desfalques, o Panamá não tem tantos destaques assim, mas eu separei alguns nomes pra gente ficar de olho. O Amir Murilo, que joga no Besiktas, grande time da Turquia. O José Córdoba, que inclusive fez gol no último amistoso do Panamá contra a Croácia, contra a África do Sul, Croácia foi o Brasil. É o zagueiro do Norwich, da Inglaterra, um time também relativamente tradicional, segunda divisão, mas é um time bom lá da Inglaterra. Os pontas Barcenas e Yannis são rápidos e dribladores, ainda que num nível mais inferior. E o centroavante Ismael tem bons números na temporada, fez 10 gols e deu 6 assistências em 27 jogos lá no México. Agora vamos falar sobre o Brasil. O último amistoso, como vocês se lembram, contra a Croácia, vitória por 3-1. Para esse amistoso contra o Panamá, o técnico Carlo Ancelotti não terá à disposição 4 jogadores. 3 estão na final da Champions League. Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli pelo Arsenal e Marquinhos pelo PSG. Os 3 vão se juntar à delegação lá nos Estados Unidos no dia seguinte, lá no dia 1º de junho. Além deles, o Neymar está lesionado e não poderá ficar à disposição. A gente ainda não sabe se vai ter algum controle de carga, às vezes algum jogador que vem de uma sequência muito grande nessa reta final, a gente não tem essa informação, mas por enquanto somente esses 4 não estão à disposição. A provável escalação do Ancelotti é o que a gente imagina do que é o time titular na cabeça do treinador, obviamente sem os jogadores que estão na Champions League. Alisson no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga reserva com Bremer e Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães no meio de campo, Luiz Henrique na ponta direita, Matheus Cunha como esse segundo atacante, quase um meio campista, ao lado do Vinícius Júnior, que é quase um centroavante nosso, e o Rafinha na ponta esquerda. Eu não mudaria esse time, tá? Eu acho que a gente precisa ir com os titulares. Talvez, na verdade, eu faria sim uma mudança.
eu gostaria de ver o Douglas Santos. Só que eu até acho válido começar com o Alex Sandro para ter uma noção melhor do nível dele num conjunto de seleção brasileira, contra um time mais fraco, contra pontas que são rápidos, podem não ser tão habilidosos, mas acho que é válido ir com um time que o Ancelotti tem como ideal na cabeça dele para ver quem tá dando conta, quem não tá. Mas eu tenho muito esse receio com o Alex Sandro, então eu testaria o Wesley ou o Douglas Santos na lateral esquerda no segundo tempo, assim como eu testaria o Ibanez na lateral direita. Acho que teve poucos minutos pra gente ver um pouco mais de um zagueiro que vai ocupar melhor a posição ali defensiva do que o Wesley. Também daria minutos no segundo tempo a Ryan e Endrick, principalmente ao Ryan, que teve pouquíssimos minutos. Acho que ele foi o último a entrar no jogo contra a Croácia, pegou muito pouco na bola, para tirar um pouco daquele peso, né, de vestir uma camisa da seleção, sentir um pouco mais, pegar um pouco mais de entrosamento com os companheiros. E o Endrick, porque para mim ele briga por uma vaga nesse time titular, a depender aí do esquema, do time, e talvez testar. Eu acho que nesse jogo eu não colocaria o Danilo ainda, porque eu acho que um teste muito válido contra o Egito, por exemplo, é você colocar o Danilo ao lado do Bruno Guimarães para ver como que essa formação se encaixa. Mas contra o Panamá, despedida, bora com um time mais ofensivo, acho que dá para jogar assim, e bora com um time também pra gente ver como que tá o entrosamento. Acho que esse amistoso, os dois na verdade, eles precisam ser para entrosamento. Obviamente você vai fazer alguns testes no segundo tempo, mas sem abranger demais para não tirar isso que é tão importante na preparação para a Copa do Mundo. E o que observar nesse amistoso? Ficar muito atento ao quarteto ofensivo, que jogou poucas vezes juntos, como que vai ser a criação do Brasil contra um time que vai se fechar totalmente. O Brasil vem tendo problemas nessa criação de jogadas. O desempenho do Alex Sandro, que é um cara que preocupa, não vinha bem no Flamengo. Obviamente, o Brasil é favorito para esse jogo, precisa ganhar da 33ª seleção do ranking. Meu palpite é que isso vai acontecer, o Brasil deve vencer com tranquilidade, acho que é um time preparado para esse tipo de jogo, contra um adversário mais frágil, mas também não vejo uma goleada, porque vai ter muitos testes, alguns desfalques importantes, como a dupla de zaga. Então, meu palpite é Brasil 2-0 ou 3-0, mas acho que eu fecho no 3-0 contra o Panamá. E onde assistir essa partida? Na TV aberta você tem a opção da Globo, todos aqui são da Globo, né? Mas na TV aberta da Globo, na TV fechada no Sport TV, no streaming o Globoplay e no YouTube a GE TV. Me conta aí qual transmissão você gosta mais, onde você vai assistir. Eu particularmente gosto de assistir na GE TV, porque eu consigo pausar, consigo voltar se eu perder alguns lances, então por isso eu gosto. E o delay é muito pequeno, então eu gosto mais de lá. Mas me conta aí também qual a sua expectativa, não esqueça de se inscrever, hypar esse vídeo, mandar pros amigos aí que ajuda muito no crescimento do canal. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima. Se naquele dia o senhor soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema, o senhor teria convocado o Neymar? Obrigado. ¿Sabe que se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi avó tenía rueda, era un carro. ¿No? Entonces...